Desta vez, o Com Fome de Viagem veio parar num país que lembra muito o nosso Brasil. Berço e origem de muitos dos hábitos ou costumes que carregamos todos os dias, foi uma das maiores potências dos séculos XV e XVI. Eles sabiam mais sobre o mundo do que todas as crenças da época. Começaremos hoje uma minissérie que fará você se sentir em casa mesmo do outro lado do mundo. Vamos te mostrar o que este país tem a oferecer ao seu corpo e à sua alma. Portugal, República Portuguesa, país com 11 milhões de habitantes, dos quais 500 mil escolheram a capital, Lisboa, para morar. Grande potência marítima, militar e econômica do século XV e XVI, era responsável pelo monopólio dos temperos das Índias, Rafa. Hoje, nosso episódio vai mostrar um pouquinho de Portugal. E aqui, no monumento Padrão dos Descobrimentos, criado em forma pontiaguda, levando os exploradores apontando para as Américas, é a representação de uma grande fase de expansão do reino português. O reino português se expandiu muito e um dia foi considerado dono de metade do mundo, mas também houveram processos de retração, iniciados em 1755 com o grande terremoto de Lisboa, seguidos de grandes invasões de Napoleão nas guerras de Napoleão, também penalizado bastante na época de independência do Brasil e depois por guerras civis que formaram o país ao tamanho e dimensões que ele tem hoje. Estamos aqui na Torre de Belém, emblemático ponto turístico daqui de Lisboa. A torre fica no bairro de Belém. Construído no século XVI com o intuito de proteger o Porto de Lisboa, essa torre foi intitulada pela Unesco como um patrimônio mundial e é um ponto turístico que não pode faltar na sua visita a Lisboa. E não tem lugar melhor para falar sobre a grande capacidade de navegação dos portugueses do que aqui na Torre de Belém. Eles foram uma grande potência marítima de 500 anos atrás. Rafa, eles desenvolveram a tecnologia para olhar para as estrelas, calcular o posicionamento da Terra e conseguir desbravar os oceanos numa época que não existiam grandes tecnologias de navegação. GPS era um sonho, nem se pensava no que a gente tem hoje. E nessa época existiam grandes mitos sobre animais marítimos que destruíam todas as embarcações do mundo. Rafa, na época, acreditava-se que a Terra era quadrada e acabava num abismo que tinha no final do oceano. O grande poeta português Fernando Pessoa, representado pelo nosso poeta brasileiro Caetano Veloso, dizia: navegar é preciso, viver não é preciso. Numa frase de duplo sentido da palavra precisão, onde ele retrata a necessidade de viver por causa de exposições aos medos e mitologias da época e que a gente não precisava ter medo porque navegar era uma coisa de precisão. Existia exatidão na navegação pelos cálculos que eles sabiam e tinham confiança na época. E na mesma frase ele diz: nós não temos exatidão na vida, nós temos exatidão na navegação. Navegar é preciso, viver não é preciso.
estamos aqui em Lisboa, na Casa do Pastel de Belém. Ele é conhecido no Brasil também como pastel de nata, mas aqui, para as pessoas que moram em Lisboa, o único e original vem dessa casa aqui, que é a casa que chama Pastel de Belém. É aqui que turistas do mundo inteiro vêm conhecer essa comida que é típica da região, esse docinho aqui que não é salgado, é pastel, mas não é salgado, é doce. E turistas do mundo inteiro vêm aqui na Casa do Pastel de Belém, na região de Belém, conhecer esse doce. A história do pastel de Belém, Alex, começa em 1837 no Mosteiro de Jerônimos, que é outro ponto turístico que fica aqui do lado. Essa receita ela foi criada lá pela família do pastel de Belém. Lá no século XIX, trabalhadores do Mosteiro de Jerônimos trabalhavam refinando cana-de-açúcar. Quando essas atividades foram encerradas, esses trabalhadores, na tentativa de sobrevivência, começaram a criar a receita do pastel de Belém. E aí, anos depois, criaram essa casa aqui, que fica ao lado do mosteiro, para vender a receita, o pastel de Belém. Na época, a região de Belém era uma região muito afastada de Lisboa. Então, para as pessoas virem para cá, elas usavam barco a vapor e elas vinham só para comer o pastel de Belém. Essa receita, ela é um segredo, Alex. Esse pastel aqui, o original, você só encontra aqui. Inclusive, se você comer o pastel de nata, porque fora daqui ele é chamado de pastel de nata, a receita é diferente, a consistência é diferente. Visualmente dizendo, é até igual. Mas o gosto muda, porque essa receita, ela é secreta. Eles dizem que é a receita secreta dos sonhos e eles não contam pra ninguém. Ou seja, se você quiser comer o verdadeiro e original pastel de Belém com aquela receita antiga da época do Mosteiro de Jerônimos, é aqui na região de Belém, na Casa do Pastel de Belém. E é esse aqui, ó. Bom, ele tem açúcar, né? E aí, você vai experimentar? Bom, Rafa, como um celíaco, eu tô sentindo o cheiro aqui de meu alarme tá ligado. Ele tem glúten, Alex, porque a massa dele é uma massa folhada, é bem crocante, mas é a massa folhada e ela é feita com farinha refinada, até para dar essa consistência dele. E o doce, né? Porque pastel, mas não é salgado, o doce, ele é açúcar. Então hoje o celíaco vai tomar 1-0. Ele não entra numa dieta celíaca e ele não entra numa dieta com baixo teor de carboidrato. Então numa dieta low carb, numa dieta cetogênica, ele não entra. Então é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Alex, das compensações. A comida brasa, visitar Lisboa e não comer um pastel de Belém, muita gente vai achar que é a mesma coisa de não vir a Lisboa. Então você pode economizar suas calorias aí, não para os celíacos, porque é uma questão de saúde, mas para quem só está seguindo a dieta, você pode economizar suas calorias e experimentar um pastel. Porque dizem que quem chega aqui não come só um não, come 12, 13, 15 pastéis. Mas hoje eu só vou ficar no cheiro. Infelizmente. Outra coisa que tem aqui na mesa é o famoso bolinho de bacalhau. O bacalhau, o peixe como um todo, ele é bem consumido aqui na região de Lisboa, de Portugal. Mas o bacalhau é o peixe mais consumido. E existem receitas de diversas formas com o bacalhau. Como entrada ou snack, café da manhã, ele é servido em forma de bolinho. Então tá aqui o famoso bolinho de bacalhau de Lisboa, Alex.
Esse aqui eu acho que você vai gostar. Pelo que eu tô vendo aqui, o meu alarme de celíaco ainda tá ligado. Ele tem glúten, não é, Rafa? Ele tem glúten sim, Alex. Mas eu posso raspar o recheio? Pode, porque ele é muito bem recheado. E dentro é bacalhau, peixe, proteína muito boa. Então esse aqui dá pra você experimentar um pouquinho, ter um pouquinho da experiência. Vou sair do cheiro. Com tantas construções religiosas aqui em Lisboa, com certeza o Mosteiro dos Jerônimos é uma das mais bonitas e das principais. Esse prédio que está aqui desde 1501. Uma das maiores construções manuelinas encomendadas pelo rei Manuel I, é o marco das grandes descobertas e expansões do Reino de Portugal, da República Portuguesa. Essa construção daqui, Rafa, foi financiada pelas grandes riquezas de exploração das colônias. Então, na época, Portugal tinha um poder de negociação financeiro, militar, tecnologia de navegação muito grande. Era considerado o dono de metade do mundo. Imagine, metade do mundo sob a administração de um país. Não só do monopólio dos temperos das Índias, mas agora de toda a produção de ouro que vinha das colônias. Então imagine um país que era fisicamente pequeno, com posse e administração de territórios gigantescos, muitas vezes maiores. Então a renda que eles tinham era muito grande e fez de Portugal uma das grandes potências mundiais. Aqui, além dos artefatos históricos das exposições que a gente encontra, temos também o túmulo de Vasco da Gama, Luís de Camões, grandes personalidades portuguesas que influenciaram o mundo. A visita pelo mosteiro é um passeio por cultura e preciosidades, né, Alex? Você encontra os túmulos, como você falou, o próprio jardim do mosteiro, muito lindo para se visitar, as paredes, o teto. Tudo é uma forma de apreciar, né? Interessante, Rafa, que eles têm aqui pilares com poesias de Fernando Pessoa. E não só do poeta em si, mas de alguns dos pseudônimos que ele utilizava. Fernando Pessoa foi muito conhecido como escritor, como crítico, como filósofo, e ele também foi conhecido por ter 75 pseudônimos diferentes, Rafa. Desses 75 pseudônimos, ele dizia que não gostava de chamá-los de pseudônimos porque não capturavam individualmente a essência de quem ele era. Então ele inventou o termo de heterônimo. Ele dizia, eu tenho 75 heterônimos juntos que formam o meu eu. E hoje a poesia dele está disponível para todo mundo, para a gente sempre lembrar dessa personalidade portuguesa. É muita poesia dentro do mosteiro. Tem uma frase aqui dentro de Fernando Pessoa, ou de um pseudônimo dele, que diz: não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, e não basta não ser cego para ver as árvores e as flores.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou então, às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, já vale a pena ter vivido. Porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar além de amar. O que queres que te diga além de que te amo, se o que quero dizer é que te amo. Essas são algumas das frases que Fernando Pessoa deixou pra gente. Elevador da Santa Justa, Rafa, construção inovadora em 1899. Ele está aqui há mais de 120 anos. Foi inovador por ter sido uma das grandes construções de ferro da época e o primeiro elevador vertical. Todos os bondinhos da cidade na época eram inclinados, conectando a parte baixa da cidade ao Largo do Carmo lá em cima. E ele continua com sua imponência até hoje. Continua sendo o único elevador vertical do centro de Lisboa. E subindo o elevador, o Largo do Carmo. Andar pelas ruas de Lisboa vai te revelar grandes similaridades de arquitetura entre as construções daqui e do Brasil. Prédios, ruas, sinais de trânsito, elevadores, roupas, costumes e o próprio idioma mostram similaridades imensas com as nossas origens. Mas sempre lembre-se constantemente que Portugal é um país diferente do Brasil. E desde a nossa independência em 1822, houveram grandes mudanças culturais entre os dois países. E podem haver pequenos choques culturais. O que um país considera cordialidade pode não ser tão bem visto pelo outro país. Quando estiver por aqui, observe e respeite. Alex, hoje como coach nutricional eu vou combinar o vinho à nossa refeição. Eu vou escolher um vinho bem levinho pra gente, com quase zero de açúcar. Mas eu queria que você me explicasse um pouco sobre essa coisa do vinho verde. Ele é bem tradicional aqui em Portugal. É verde, Alex? Existem 4 explicações diferentes para a origem desse nome, Rafa. Cada pessoa conta a história de uma forma diferente e acredita naquela história. Eu vou te contar as 4 e você escolhe qual é a melhor para você. A primeira explicação e menos provável é que dizem que a cor dele é realmente esverdeada e daí dá o nome. Eu digo que ela é a menos provável porque existem vinhos verdes rosé, existem vinhos verdes brancos e tintos. Então eles não são necessariamente verdes pela cor do vinho. Essa é uma das explicações. A segunda é de que ele é produzido principalmente numa área de Portugal que tem muito verde. E aí dizem que ele é o vinho verde porque vem daquela área verde de Portugal. É uma das explicações que estão aí na rua. Uma outra explicação é que ele é feito de frutas que foram colhidas antes de amadurecer. E aí daí vem o nome de que o vinho verde é porque a uva ela ainda está verde, ela não amadureceu completamente, dando nome ao vinho.
Mas a quarta explicação é que esse nome vem do fato dele ser um vinho menos maduro, um vinho que ele não ficou muito tempo na prateleira. Ele foi logo consumido, ele deve ser consumido logo no máximo 1 ano, 2. E por ele ser muito jovem, associam a imagem de verde de ainda não estar pronto para o consumo. São 4 explicações que as pessoas dão sem necessariamente provar qual é o certo e o que é errado. Mas quando você estiver ouvindo e perguntando para alguém, fique ligado que tem mais de um ponto de vista ali. O certo e errado não sabemos. Qual a gente vai escolher? Qualquer uma. O importante é que a gente vai escolher um vinho bem leve para fazer nossa refeição hoje. Mas agora eu quero que você me fale desse tal teor de açúcar aí de cada um desses vinhos. Bom, Alex, não importa se você vai pedir um vinho seco ou um vinho tinto. Como a gente está na cidade do bacalhau, né? Eu sempre vou recomendar a gente ir para os peixes, para os frutos do mar. E aí, para combinar, seria um vinho branco. Na verdade, você tem que se atentar no teor de açúcar se ele é seco ou se ele é um pouco doce. Então, vamos lá. Se você pedir um vinho seco, o teor de açúcar dele por litro varia ali entre 4 e 5 gramas. Então ele é um vinho que super encaixa em uma dieta low carb ou numa dieta cetogênica, que tem um teor de açúcar menor, né, de carboidrato menor, de ingestão diária. Mas ele encaixa muito bem porque ninguém vai tomar, né, 2, 3 litros de vinho. Então, para aquela bebida moderada, para a gente curtir um ambiente tranquilo. O meio seco, ele já varia ali, já aumenta de 4 a 5, né? Ele já chega até 25 gramas de açúcar por litro. Como a ingestão do carboidrato em uma dieta cetogênica não pode passar de 30 gramas diária, é um vinho que você tem que se atentar. Você pode tomar uma taça, mas você não pode exagerar, socializar muito com aquele vinho. Porque a depender do que você consumiu durante o dia, você vai tirar o seu corpo do processo de cetose. Já os vinhos doces, eles variam de 25 a 80. Eles não se encaixam de forma alguma. Mas a boa notícia é que eles são mais usados para sobremesa. Então, um jantar, vista para o mar, a gente pedir um vinho branco, seco, super combina com a alimentação e você sai daqui feliz com a alimentação leve de noite. Vamos lá. Então, Rafa, ainda que eu tenha dito que era a explicação menos provável, ele é esverdeado. Eu tô achando um pouquinho esverdeado também. Vamos ver se é bom. Mas agora é só provar, né? Pois é, pessoal, não dá para mostrar tudo de Portugal em somente um episódio do programa. Por hoje a gente fica por aqui, mas no próximo episódio vamos te mostrar o Castelo São Jorge, o Castelo dos Mouros, o Palácio da Pena e como o bacalhau é um dos alimentos mais consumidos por aqui.